Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Semana passada eu gravei a minha primeira live e falei que tinha gostado muito, então aqui estou eu novamente. Eu acabei demorando um pouquinho, eu queria começar às 14 horas em ponto, igual foi semana passada, mas eu estava finalizando uma apresentação, uma palestra que eu vou dar semana que vem, numa instituição. Depois eu conto para vocês como que foi. E aí, na hora que eu vi, a hora já tinha passado. É sempre assim, né? A gente vai se programando, quando a gente vê, os minutinhos já passaram. E, enfim, quando são minutinhos, né? Quando não fica uma correria de verdade, quando a gente vê, já se passou muito tempo aí e a gente precisa se programar um pouquinho melhor. Mas eu tô comentando isso, mas hoje não é sobre isso que eu quero conversar. Eu ainda vou fazer uma live falando sobre isso, sobre o nosso tempo, nossa prioridade, como administrar as nossas tarefas. Hoje eu quero conversar sobre identidade. Eu tenho recebido bastante perguntas, tanto pelo WhatsApp, como também pela mensagens, né, aqui no Face. O pessoal me perguntando como que é o meu trabalho. Eu falo que eu trabalho com o resgate da identidade, né? E muitas vezes as pessoas ficam curiosas para saber o que é isso, como que funciona, enfim. Então hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês. Eu, todas as vezes que assisto uma live gravada, eu me incomodo porque as pessoas parecem que estão ali enrolando e, meu, eu quero saber o assunto, vai, desenrola logo. Só que hoje, né, fazendo live, essa é a minha segunda live, eu percebi que se a gente não fizer isso, o que acontece é que a gente desenrola o tema e aí depois as pessoas começam a entrar e a gente já está praticamente no fim. Foi o que aconteceu comigo, né, na semana passada. Quem viu aí o vídeo viu o que aconteceu, que eu já tinha desenrolado quando as pessoas começaram a entrar, começaram a participar e aí eu tive que ficar voltando, né, no tema. Então é isso que eu estou fazendo aqui agora. Se caso você estiver assistindo esse vídeo depois, gravado, não fique com raiva de mim, assim como eu ficava, né, quando eu via isso. É porque eu realmente estou aguardando as pessoas aqui entrarem, se manifestarem, para que eu possa dar continuidade no assunto de uma forma mais legal, tá bom? Mas então, falando sobre a identidade, né? Eu tenho recebido bastante questionamentos, então eu resolvi fazer essa live. Eu quero começar dizendo que, assim, isso tem acontecido muito mesmo, das pessoas mandarem mensagens para mim, principalmente pelo WhatsApp, falando assim, oi Karine, ou, né, te achei pela internet, ou assisti seus vídeos, ou tenho te acompanhado, ou, sei lá, alguém me indicou você, e tá acontecendo tal coisa na minha vida, o que eu faço? Gente, não tenho resposta. Todas as vezes que eu recebo uma pergunta assim, eu sempre falo, olha, qualquer coisa que eu te disser será muito superficial. E será mesmo. Porque o que você faz tem a ver até com um vídeo que eu vi agora na minha página particular, que eu fiz há um ano atrás, falando sobre as verdades. O que você faz é a sua verdade, é o seu momento. E essas são respostas que você precisa encontrar dentro de você. E por que são respostas que você tem que encontrar dentro de você? Eu gosto muito de significados. Tudo que eu vejo, eu vou olhar o que aquilo significa. Eu verdadeiramente procuro o dicionário. A minha mãe, ela tinha um dicionário daqueles grossões, sabe, gigantes. E tudo que a gente ia perguntar para ela, mãe, o que significa tal coisa? Olha no dicionário, olha no dicionário. Então eu peguei esse hábito. Eu só não tenho mais esse dicionário grosso. Minha mãe tem lá guardado, mas eu não tenho. Então eu fui olhar na internet o significado de identidade. E aí eu anotei aqui do ladinho, vou ler para vocês. Características próprias e exclusivas de uma pessoa. Consciência que a pessoa tem de si mesma.
Ou seja, aqui está muito claro, né? A identidade é aquilo que é você. E é por isso que as respostas, quem encontra é você. Já aconteceu, assim, de você estar numa loja, ver uma roupa e falar, nossa, isso lembra fulano de tal. Ou você vê uma comida e você fala, nossa, fulano de tal ia gostar disso. Isso é identidade. Olá, Rafael Fonseca, entrou aqui com a gente, seja bem-vindo. Então, voltando, isso é identidade, é a personalidade da outra pessoa, aquilo que é dela, uma característica própria, né? Então, por isso que não tem como eu dar respostas. Então, o meu trabalho é de ajudar você a encontrar as suas respostas, as respostas que estão dentro de você, que fazem parte da sua identidade. E você, por outro lado, também precisa fazer isso, mesmo que muitas vezes você não tenha um profissional te acompanhando, né? Quanto mais você olha para você mesmo, quanto mais você se questiona nos acontecimentos do dia a dia, muito mais você vai encontrando as suas respostas, vai encontrando a sua identidade. O Rafael colocou aqui que a gente tem que fazer o bate-papo. Temos mesmo, Rafael. Na verdade, hoje, fazendo um adendo aqui, hoje tudo que eu tinha programado não foi do jeito que eu programei, porque senão era para a gente ter marcado para hoje, né? Mas eu vou entrar em contato com você hoje, hein? Terminando aqui a live, eu vou te mandar uma mensagem, tá? Voltando então lá da identidade. Gente, desculpa, tá? É que eu vou olhando e aí às vezes eu, tipo, me perco um pouquinho. Mas faz parte, daqui a pouquinho eu acostumo, né? Tudo que é no começo é assim mesmo. Voltando então lá da identidade. Por isso que não tem como eu dar respostas, né? Por isso que não tem como ninguém dar respostas. A gente pode dar opinião, a gente pode dar conselho, mas a resposta de verdade é você quem pode encontrar, né? E ontem eu estava conversando com um profissional sobre isso, sobre a identidade, sobre aquilo que nós somos, sobre os sonhos que nós temos, aquilo que faz parte da gente. E ele falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele disse assim, que muitas vezes a gente vai se perdendo da nossa identidade, não só pelas coisas que acontecem ao nosso redor, mas porque nós não somos gratos. Na hora eu fiquei meio assim, mas daí ele explicou um pouco melhor. Ele disse assim para mim, Karine, é natural do ser humano querer sempre coisas, né? Então, você pode querer uma casa nova, uma formação nova, enfim, a gente está sempre querendo coisas, das mais importantes às menos importantes. Só que quando a gente se esquece de agradecer, quando a gente para de ser grato, a gente fica olhando só aquilo que nós desejamos e nos esquecemos de olhar para tudo aquilo que nós já temos e somos. E esse desejamos é até uma forma de ser. Nossa, eu queria tanto ser de tal forma. Nossa, eu queria tanto, né, um assunto agora que parece que nunca sai de moda. Eu queria tanto emagrecer, ou eu queria tanto ser feliz, eu queria tanto. E aí você fica prestando atenção naquilo que você quer, ou que você gostaria, e para de olhar para tudo aquilo que você já tem ou é. E aí a sua gratidão diminui. Quando isso acontece, você começa a perder a sua identidade, você começa a perder a sua essência. E quanto mais a gente, isso ele falando, né? E quanto mais a gente demorar para perceber que nós não estamos sendo gratos, mais distante de nós a nossa identidade fica. E eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E foi muito providencial, porque eu já tinha pensado nesse tema, né, na semana passada. E eu já tinha pensado nesse tema na semana passada. E aí, quando foi ontem, eu encontrei com ele, assim, nem estava programado, e ele me falou isso. E eu falei, poxa, caramba, é isso mesmo. E aí, hoje, quando eu fui pesquisar, né, qual o sinônimo, qual o significado mesmo da palavra identidade, eu achei uma frase
que é do... Vou até pegar aqui mais pertinho, senão não vou conseguir ler direito. É do Elliot Gold. Acho que é assim que se lê, tá, gente? É assim que se pronuncia o nome dele. Na verdade, ele é um artista, e olha só que frase maravilhosa que ele falou. Ninguém pode ser escravo da sua identidade. Quando surge uma possibilidade de mudança, é preciso mudar. E aí, pegando então o gancho da gratidão, de você ser grato, né, e você resgatar sempre a sua identidade, também vem essa questão da mudança, que também tem a ver com as verdades. Vamos lá, vamos organizar todas essas ideias aqui. Nós somos da forma como nós somos, nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, que é própria da gente. Só que, muitas vezes, algumas coisas passam a não ter mais tanto sentido para a gente, ou a gente passa a pensar de formas diferentes. E aí é que vem as verdades. A minha verdade está num momento de mudança. E quando isso acontece, eu verdadeiramente preciso estar aberta a essa mudança. Porque senão eu começo a entrar num conflito. E mais uma vez vai ser um motivo de eu perder a minha identidade. Porque daí eu não vou conseguir abrir mão de algo que eu pensava, de algo que eu era, para viver esse novo que está surgindo na minha vida. Seja na forma de agir, ou seja na forma de pensar. E isso tudo vai se tornar uma confusão dentro de mim. E eu acredito que vocês já conseguiram ver qual a bagunça que isso vai ser, né? Então, mesmo quando a gente fala em identidade, nada dura para sempre. Quantas vezes não aconteceu de você olhar no guarda-roupa e falar: nossa, como que eu consegui comprar essa roupa? Como que eu consegui usar isso? Ou olhar uma foto e falar: nossa, eu não acredito que eu usava esse tipo de penteado, ou que eu andava com essas pessoas, que eu ia nesses lugares, enfim. As coisas, elas verdadeiramente mudam. E isso não significa que você está perdendo a sua identidade. A não ser que você esteja mudando pelo outro, para o outro, somente o outro, o externo. Aí sim, aí você está perdendo a sua identidade. Mas se essa mudança ela for interna, é natural. E aí você precisa estar aberta a ela, você não pode ficar presa àquilo que um dia você foi ou como você foi. Bom, então é isso. Quando a gente fala de identidade, a identidade é aquilo que você é, são as suas características e a forma como você se enxerga. Dentro da sua identidade existem as suas verdades, que é a forma como você pensa, são as suas opiniões, e elas não são eternas. Elas mudam sim, elas se transformam, e isso é normal, por isso você precisa estar aberto a essas mudanças e aberto a você mesmo. E por último, falando ainda da identidade, a gratidão. Quanto mais grato você é, aquilo que você é e aquilo que você tem, mais você estará vivendo a sua identidade. E aí, de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila, você vai conseguir visualizar tudo aquilo que você ainda deseja, seja esse desejo como for. Então é isso. O Rafael colocou aqui, sempre estamos nos transformando. O que eu de ontem é diferente do de hoje e vai ser diferente do amanhã. Nossas experiências nos transformam, sem dúvida nenhuma, Rafael. Eu acredito realmente nisso. E para mim, isso que é a beleza da nossa identidade. Porque a gente vai se transformando, a gente vai se modificando, mas sem deixar de ser quem nós somos, né? Sem perder a nossa essência. Eu já fiz muitas coisas na minha vida profissional, eu já me relacionei de várias formas, pessoalmente falando. Eu tinha algumas opiniões bem concretas sobre determinadas coisas e que hoje já não faz mais parte da minha vida. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu sempre fui de refletir muito. Essa é a minha essência. Eu sou uma pessoa muito reflexiva.
Eu penso demais, adoro filosofar. E então eu digitava as coisas no Facebook, os meus pensamentos. Antes, na verdade, eu mandava por e-mail. Eu fazia um e-mail semanal, com textos, mensagens. Às vezes coisas que eu recebia, às vezes coisas que eu mesmo pensava, enfim. Daí aí nisso veio o Facebook, eu achei que era mais interessante, comecei a fazer isso pelo Facebook. Só que muitas foram as vezes em que eu pensava assim, nossa, eu queria filmar, porque eu acho que quando eu falo, eu consigo expressar mais aquilo que eu penso. Só que há 4 anos atrás, isso não existia. E eu ficava morrendo de vergonha, falando, nossa, imagina, né? Tô viajando, vou falar, ah, louca. E olha só, hoje aqui, eu fazendo uma live. E isso hoje todo mundo faz, né? Eu mudei, eu mudei e as coisas mudaram. Há 4 anos atrás, isso não existia. Há 1 ano atrás, a live não existia. E aí, hoje existe. Então, da mesma forma como o mundo muda, nós também mudamos, nós nos adaptamos. Mas não nos adaptamos. Mas eu não gosto muito de falar a palavra adaptar, porque adaptar parece que você está ficando dentro de uma forma. E aí, na minha opinião, isso é perder a identidade. Mas a gente se adapta no sentido de que a gente vai se transformando e vai se modelando, né? E sem dúvida nenhuma isso é lindo. E para mim, na minha opinião, isso que é o mais lindo de tudo, porque as pessoas são diferentes, nós somos diferentes, nos comportamos de formas diferentes, mas ao mesmo tempo a gente consegue identificar a forma como todo mundo é e também conseguimos nos relacionar sem que a gente precise perder isso. Agora, se você estiver tendo que perder a sua identidade, desculpa, gente, minha bateria está acabando aqui, eu esqueci de pegar o carregador, mas vamos lá que eu já estou acabando. Agora, se você tiver que perder a sua identidade para daí poder se relacionar ou ser aceito por alguém, na minha opinião, aí não vale a pena. Nós temos que ser quem nós somos. É claro que precisamos respeitar o outro, precisamos fazer o bem pelo outro, mas não podemos deixar de ser quem nós somos e perder a nossa identidade. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa live tenha trazido algumas reflexões para você. Obrigado pelas pessoas que acompanharam aqui com a gente. Teve várias pessoinhas aqui que foram aparecendo, mas não deu tempo de eu ler todos os nomes, foi muito rapidinho, mas o Rafael permaneceu aqui com a gente até agora. E é isso. Na semana que vem eu volto. Se você tiver alguma sugestão de tema, ou se você tiver alguma pergunta aí sobre o meu trabalho, manda aí, deixa que eu trago na próxima semana, ou nas próximas, enfim, se eu já tiver algum tema para a semana que vem, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Beijo, tchau!